Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos solos. Hoje, continuaremos falando sobre os índices físicos e vamos falar um pouquinho sobre o peso específico aparente, também conhecido como peso específico aparente natural. Então, vamos lá começar. Esse peso específico, esse índice físico, ele pode ser determinado no laboratório ou em campo. Os métodos mais comuns de laboratório são o método da balança hidrostática, o método da moldagem do corpo de prova indeformado. Existem alguns outros, método do paquímetro, etc. Em campo, os mais comuns são frasco de areia, cilindro biselado. Nós temos ainda o densímetro nuclear ou densímetro resistivo, que nós vimos esse equipamento na aula de teor de umidade. Temos ainda método gabarito, entre alguns outros. O método de moldagem dos corpos de prova é muito utilizado quando a gente molda o corpo de prova para outros ensaios. Então, quando a gente vai executar ensaios especiais, como um ensaio trexial, um ensaio de compressão, um ensaio até mesmo de adensamento, é comum que se realize as medidas com o paquímetro. Então, nós realizamos normalmente essa medida, nesses ensaios. Então, vamos começar com o método de laboratório mais comum, que é o método da balança hidrostática, e depois nós passaremos para os demais métodos de campo. O método da balança hidrostática ele é regido pela NBR 16867 de 2020. Então, é uma norma recém-atualizada que trata da determinação da massa específica aparente de amostras indeformadas pelo método da balança hidrostática. Vamos lembrar que nos índices nós sempre determinamos a massa específica, porque o peso, ele vem lá do conceito físico de peso, de força-peso. Então, para que a gente obtenha, eu vou pegar esse valor de massa específica e multiplicar pelo valor da gravidade. Então, aqui nós temos, nessa imagem, os equipamentos que são necessários para a realização do nosso ensaio. O primeiro deles, já conhecido por nós, é a estufa. É uma estufa capaz de manter a temperatura entre 60 e 65 graus Celsius e entre 105 e 110 graus Celsius. Nós temos aqui ainda uma balança que permita pesar nominalmente até 1,5 kg, com uma resolução de 0,1 gramas e sensibilidade compatível. Um recipiente contendo água, com dimensões adequadas para a imersão do corpo de prova. Nós temos aqui os cestos metálicos, o dispositivo que nós acoplamos à balança para ocorrer essa pesagem submersa. Temos ainda parafina isenta de impurezas, com a massa específica aparente no seu estado sólido conhecida e periodicamente verificada. A norma, ela traz como fazer essa determinação da massa específica aparente da parafina, que é bem similar à execução do nosso ensaio. Necessitaremos ainda, pessoal, de um fogareiro ou um recipiente de banho-maria que permita a gente derreter essa parafina. Flanelas e utensílios como faca, espátula, uma panela para que a gente derreta a parafina e pincéis, trinchas também são necessários para a execução desse ensaio. Qual é o procedimento que nós executamos? Aqui eu estou demonstrando por imagens a execução em um corpo de prova que não é o normatizado, não é o padrão, tá? Mas para vocês conseguirem visualizar o passo a passo, que aqui era um ensaio especial, que o corpo de prova tinha esse formato. Então, moldou-se o corpo de prova a partir da amostra indeformada e realizou-se o ensaio. No caso, para a execução somente desse ensaio, desse índice físico, como é que a gente vai fazer? Vamos talhar um corpo de prova a partir do meu bloco de amostra indeformado, utilizando a faca ou a espátula, até que eu obtenha uma conformação esférica. Então, eu vou fazer uma esfera e eu tenho que ter um diâmetro mínimo de 5 centímetros. A partir disso, nós vamos pesar esse material e vamos determinar a sua massa e anotá-la como MU. E ela tem que ser pesada na balança com resolução de 0,1 gramas. E vamos fazer essa anotação. Posteriormente, nós vamos fazer o preenchimento dos vazios superficiais do corpo de prova com a parafina derretida. Então, nós podemos utilizar um pincel de modo que a superfície da parafina e o corpo de prova fiquem nivelados. Vamos amarrar esse corpo de prova com a linha e recobri-la por completo, principalmente nessa região do laço.
que é o que a gente consegue ver aqui na nossa imagem. Então, nós estamos banhando o nosso corpo de prova na parafina e depois nós vamos amarrar ele com a linha também. E vamos determinar essa massa. O que é importante aqui nessa etapa? Esperar a parafina esfriar. A gente viu na nossa coleta de amostras que a parafina ainda é quente e o solo demora um pouquinho para resfriar. Então, eu tenho que esperar esfriar para que eu consiga pesar. E eu vou anotar a minha massa, o meu MP, aqui, que é a minha massa parafinada. Essa massa aqui ao ar, só do corpo de prova, é o nosso MU, nossa massa úmida. Depois eu vou fixar o corpo de prova na balança de forma a imergi-lo totalmente na água. E aí, para isso, depende do sistema que eu tenho na minha balança. Pode ser o acoplamento de uma cesta ou a pesagem ali direta do corpo de prova, de acordo com o tamanho do meu recipiente também. E eu vou me certificar que não vai aparecer bolha de ar aqui, que não vão ficar bolhas de ar retidas na superfície do corpo de prova. Se ficar, indica que a parafinagem não foi feita da forma adequada, que ficou algum vazio e que está entrando água no corpo de prova. E aí eu tenho que recomeçar e fazer tudo novamente. Nesse caso aqui, quando eu não tenho essa bolha de ar, eu vou fazer o quê? Eu vou anotar a minha massa parafinada. Então, eu vou anotar aqui a minha massa parafinada imersa, o meu MPI, que é a massa do corpo de prova pesado de forma submersa. Depois eu vou retirar esse corpo de prova, vou secar toda a sua superfície com uma flanela, um pano absorvente, vou remover a película de parafina e do centro do meu corpo de prova, eu vou retirar uma amostra para determinação do teor de umidade. Então, o indicado é que eu faça a retirada no centro aqui do meu corpo de prova e aí a gente vai proceder com a determinação do teor de umidade pelo método da estufa. Posteriormente, eu vou calcular esse teor de umidade, o volume do corpo de prova e a massa específica aparente da amostra. Para isso, nós vamos utilizar as seguintes fórmulas. Com essa fórmula, nós vamos calcular o volume do corpo de prova, então eu vou utilizar a massa parafinada, a minha massa imersa, a minha massa parafinada imersa. Aqui eu vou utilizar a massa específica da água, aqui eu vou utilizar a minha massa parafinada, a minha massa úmida e a massa específica da parafina. Com isso eu calculo o volume do corpo de prova. A massa úmida dividida pelo volume é a nossa massa específica aparente, a nossa massa específica aparente natural, que a gente já aprendeu lá na aula de índices físicos. O resultado final vai ser expresso com 3 algarismos significativos em quilonewtons por metro cúbico, quando a gente trabalha com o peso específico. Quando eu trabalho com a massa específica, o meu resultado vai ser em gramas por centímetro cúbico. E eu ainda posso calcular com o valor do teor de umidade, aqui em porcentagem, eu vou calcular a minha massa específica aparente seca a partir do cálculo da minha massa específica aparente. E com isso a gente calcula mais 2 índices físicos do nosso solo. Esse índice físico de massa específica aparente, né, o massa específica aparente seca, ele é muito utilizado para fazer controle de compactação em campo. Então, se eu estou realizando aterro, pavimento, se eu estou fazendo, né, uma compactação em campo, eu vou precisar desse parâmetro para o controle da compactação, assim como o do teor de umidade. Partindo agora para o nosso segundo ensaio, nós temos o ensaio de frasco de areia, dado pela NBR 7185 de 2016. Esse ensaio, ele é um ensaio de campo, né, como a gente falou anteriormente. O que a gente precisa aqui? Eu preciso de estufa ou speed, tá, pessoal? Um nível, uma balança, um frasco de vidro ou de plástico translúcido, tá? Esse frasco tem que ter cerca de 3.500 centímetros cúbicos de capacidade, tem que ter esse gargalo rosqueado com esse funil metálico, com uma rosca que permita a gente prender ele no frasco. Eu vou precisar de uma bandeja quadrada rígida, metálica, com cerca de 30 centímetros de lado, uma borda aqui de 2,5 cm de altura e que tem um orifício circular com um rebaixo que permita esse frasco ser encaixado exatamente como a gente está vendo aqui na nossa imagem.
Precisaremos, né, de pá, concha, uma talhadeira, um martelo de cerca de 1 quilo, tá? E areia, tá, pessoal? Precisaremos ainda de uma areia lavada e seca com uma massa específica aparente conhecida. A norma ela já prescreve como essa areia tem que ser e nós podemos já também adquirir essa areia própria para o ensaio. Precisaremos também de um cilindro metálico de volume conhecido, cerca de 2.000 centímetros cúbicos, com um diâmetro interno igual ao diâmetro interno do funil do frasco de areia, justamente para fazer a determinação da massa específica da minha areia. Então, de forma geral, é isso que a gente precisa, e aí a gente segue para o procedimento em campo. Para a realização do ensaio, a primeira coisa que nós temos que fazer é determinar a massa de areia que preenche o funil e o orifício no rebaixo da bandeja. Para isso, nós vamos primeiro montar o frasco mais o funil com o frasco cheio de areia, que é essa imagem aqui, e vamos anotar a sua massa, que é M1. No caso aqui das imagens, elas estão tratando como P, mas a norma diz para a gente usar M1. Eu vou instalar esse conjunto frasco e funil, de forma que o funil vai ficar apoiado no rebaixo da bandeja e vou colocar sobre uma superfície plana, pode ser a nossa bancada de laboratório. Vou abrir o registro e vou deixar essa areia escoar livremente até cessar o movimento no interior do frasco, ou seja, eu vou parar de ouvir que a areia está escoando. Vou fechar o registro, vou retirar o conjunto com o frasco e funil, estando o frasco com o restante dessa areia, e vou determinar a massa nova, que será a M2. A massa de areia deslocada, que preencheu o funil e esse orifício do rebaixo da bandeja, ela é calculada pela fórmula M3 é M1 menos M2. Então, a gente fez essa determinação. Esse procedimento, pessoal, tem que ser repetido pelo menos 2 vezes, e essa massa de areia, a ser utilizada nos cálculos do meu ensaio, deve ser a média dessas 3 determinações. E a gente tem que ter um desvio inferior a 1% dos valores em relação à média também das determinações, para que seja validado nossa determinação. Após a realização desse procedimento, nós vamos determinar a massa específica aparente da areia. Então, nós vamos montar o conjunto funil mais frasco, estando o frasco também completo de areia, e determinar a sua massa. E eu vou anotar isso como M4. Depois, eu vou instalar o conjunto frasco e funil, de modo que o funil fique apoiado no rebaixo da minha bandeja e colocar a minha bandeja sobre um cilindro metálico. É esse caso aqui. Então, o que acontece? Ao invés de deixar só sobre a bandeja na superfície, eu vou colocar a bandeja em cima desse cilindro e vou abrir o meu registro. Esse volume do cilindro eu já conheço, porque eu vou ter aqui o diâmetro interno e a altura do cilindro, e aí eu consigo calcular o volume do cilindro. Após a areia cessar o escoamento, eu também vou fechar o registro e vou pesar novamente. E aí eu obtenho aqui a diferença, tá? Do cilindro cheio menos essa massa final, e eu também vou descontar a massa que fica aqui no funil e no rebaixo, porque ela não preencheu o cilindro, para eu ter aqui esse meu M6. E vou anotar essa massa. Vou repetir também esse procedimento 2 vezes, e a massa de areia para usar no cálculo é a média das 3 determinações. A gente vai calcular a massa específica da areia utilizando a fórmula de massa específica. Então, a minha massa específica da areia, ela vai ser esse M6 dividido pelo volume do cilindro, que eu consigo calcular. E aí, eu calculo aqui a minha massa específica da areia. E aí, por último, nós vamos realizar o ensaio em campo propriamente dito. Então, nós realizamos essas calibrações no laboratório antes de ir para campo. E aí, vamos fazer o ensaio propriamente dito, que é a determinação da massa de areia que preenche a minha cavidade no terreno. Então, eu vou limpar a superfície do terreno, deixá-la plana e horizontal, o que é verificado com o nível de bolha, pessoal. Vou utilizar, para fazer essa escavação, uma talhadeira, um martelo, uma concha,
de forma que eu tenho uma cavidade cilíndrica limitada pelo orifício da minha bandeja com uma profundidade de cerca de 15 centímetros. Então, como que é isso? Eu vou colocar aqui a minha bandeja, vou verificar a planicidade aqui do terreno com o nível de bolha e começo a escavar. E eu vou colocando esse solo escavado num recipiente para armazenar e levar para o laboratório. A minha profundidade aqui vai ser de aproximadamente 15 centímetros. Aqui a gente consegue ver o furo já feito. E aqui a gente consegue ver parte dessa escavação. Essa massa toda aqui que eu retirei do meu buraco, eu vou anotá-la como MU, que é a minha massa úmida. Então, toda a massa que eu escavei, eu vou pesar e vou anotar. Depois, eu vou pegar o meu cilindro completamente cheio e virá-lo. E vou abrir e deixar essa areia escoando até cessar o movimento. Eu também tenho que ter a massa inicial do cilindro completamente cheio de areia e a massa final após esse escoamento ter cessado. E aí, com isso, a gente consegue calcular o ensaio. É importante ainda fazer a determinação do teor de umidade. Normalmente, em campo, utiliza-se o SPID, mas eu tenho a oportunidade de fazer a conferência desse resultado em laboratório, porque a massa que eu escavei eu posso levar e realizar o ensaio pela determinação da estufa, que é o mais confiável, como a gente já viu anteriormente. Então, pessoal, para que a gente calcule a massa específica aparente, a primeira coisa que eu preciso é lembrar que ela vai ser o MU dividido pelo volume. O meu volume é o volume a partir da massa que eu enchi. Então, eu tenho aqui a minha densidade da areia, que é massa dividido por volume. Quem é essa massa? É o M10, que eu acabo de calcular aqui. É a massa de areia que preencheu a cavidade do terreno. A densidade da areia a gente já calculou. Se eu passar esse M10 para o lado de cá, trocar aqui e inverter, eu posso substituir na minha fórmula. Então, o meu volume ele vai ser o M10 dividido pela massa específica da areia. E aí eu vou substituir aqui no lugar do volume e vou calcular a minha massa específica aparente. Para calcular a massa específica aparente seca, a gente também pode utilizar a mesma fórmula anterior da balança hidrostática, sabendo o teor de umidade, e utilizar as nossas fórmulas de índices físicos. O nosso próximo ensaio é o de determinação da massa específica aparente em campo com emprego do cilindro de cravação. Ele é dado pela NBR 9813 de 2016. Ele é aplicável somente em solos coesivos de granulação fina, com consistência mole a média e tem que estar isento de pedregulhos. O que nós utilizamos? Nós utilizamos o equipamento de cravação, balanças, um recipiente que permita condicionar o cilindro de cravação com a amostra sem perder umidade para ser levada para o laboratório, uma estufa, pá e picareta, régua biselada, espátulas e um extrator de corpo de prova. Então, qual é o procedimento desse ensaio? A primeira coisa é determinar a massa do cilindro de cravação e o seu volume interno. Então, para isso, a gente vai fazer a medição desse cilindro em 4 posições igualmente espaçadas do diâmetro, medir a altura e calcular o volume e pesar esse cilindro no laboratório. Vou anotar essa massa e o volume do cilindro. Se eu operar mais de um cilindro, cada cilindro vai ter que ter a sua numeração e sua calibração específica. E é importante sempre calibrar esses cilindros e observar se a parte biselada, se o corpo do cilindro está íntegro, não possui nenhum amassado. E aí nós vamos proceder com a execução do ensaio no campo. Então, a primeira coisa é assentar o cilindro de cravação, o interior lubrificado com óleo, na superfície do terreno. O terreno tem que estar nivelado e isento de partículas soltas. Vou montar o restante do equipamento e iniciar essa cravação por meio de queda livre do soquete, sempre tomando cuidado de manter a minha haste aqui na vertical. Vou cravar esse cilindro continuamente até que ele fique com a borda aproximadamente 1 centímetro abaixo da superfície do terreno. É o que a gente consegue ver aqui.
Depois eu vou cortar esse solo por baixo do cilindro com uma profundidade de 5 centímetros, desmontando a lateral do conjunto com o auxílio de pá e picareta, escavando esse cilindro aqui, esse terreno circunvizinho. E aí eu vou conseguir retirar o cilindro, remover o excesso com espátula ou régua biselada, de forma a nivelar esse solo dentro do cilindro, e vou levar isso para o laboratório. O que é importante observar? Se a amostra no cilindro estiver fofa, solo solto, fissurada, ou se ela não representar o meu local, eu tenho que refazer. Se a amostra conter pedregulhos, raízes ou materiais estranhos, esse ensaio não vai me servir. E se o cilindro não ficar totalmente preenchido, também não vai me servir. Ou se o cilindro for danificado durante a cravação, também vou ter que descartar o meu ensaio. Eu vou, logo que eu chego no laboratório, pesar essa massa total de cilindro e solo dentro, evitando a perda de umidade. Vou remover o corpo de prova do cilindro com um extrator e dele tomar a minha amostra para determinar o teor de umidade pelo método da estufa, segundo as prescrições da NBR 6457. E a partir daí a gente calcula o nosso ensaio. Como a gente calcula o nosso ensaio? Então, a gente tem aqui que a nossa massa vai ser essa massa total menos a massa do cilindro dividido pelo volume do cilindro. E aí, a partir disso, eu calculo a minha massa específica aparente natural do solo. Com o valor do teor de umidade, eu consigo calcular a massa específica aparente seca. Então, pessoal, os cálculos são bem similares. O que muda é o procedimento executivo, tá certo? O mais utilizado deles em campo é o frasco de areia e em laboratório é o de balança hidrostática. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nos vemos na próxima. Até lá!